essa questão 96, ela vai abordar a física por trás do balanceamento de um pneu, onde o principal motivo desse balanceamento é a distribuição natural e inevitável do peso. Mesmo um pneu novo, ele não vai ter uma distribuição de peso 100% perfeita. E quando a gente analisa um pneu de carro, a gente pode analisar do que esse conjunto ele é formado. Ele é formado por um pneu propriamente dito, que é a borracha, e sua estrutura interna, ela nunca é perfeitamente homogênea, né? A sua massa, ela pode ser diferente em determinados pontos. Nós temos a roda ou aro, que é justamente um metal ou uma liga leve, também pode ter pequenas falhas ou variações de densidade. Outros componentes adicionais, como a válvula, né, e até o ar dentro do pneu, pode influenciar no peso total do conjunto. E com o tempo de uso, o desgaste irregular da borracha e os pequenos impactos, como buracos, eles vão acentuando essas variações de peso. O balanceamento ele vai corrigir isso com a adição de pequenos contrapesos de chumbo ou outro material nas bordas da roda, nas posições exatas indicadas por uma máquina de balanceamento. Então, a questão ela vai se basear no princípio físico de que para que um objeto em rotação gire de forma suave e sem vibrações, seu centro de massa deve coincidir com o centro geométrico, que é exatamente o eixo de rotação. Então, o problema todo aqui é o desequilíbrio que essa roda vai ter. Então, se a gente olha a figura da questão, o centro geométrico, ou o eixo de rotação, ele é o ponto central que coincide com os pontos de interseção dessas duas linhas pontilhadas. Aqui está o centro geométrico. E a gente percebe também que o centro de massa ele está deslocado ligeiramente para a direita e um pouquinho para cima, indicado aqui nesse pontinho laranja. Então, isso significa que o conjunto roda-pneu ele está mais pesado na região onde o centro de massa está deslocado. A massa dele, ó, está deslocada para cá. Então, quando essa roda gira, esse desequilíbrio de massa faz com que o centro de massa tente se afastar do eixo de rotação, causando uma vibração que a máquina detecta. E ele fala aqui, ó, durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicado pela máquina, o mecânico apresenta o esquema a seguir com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. E ele quer saber, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, aonde deveremos colocar esse chumbinho para a gente trazer esse centro de massa que está deslocado para a direita e para cima, exatamente para o centro geométrico. Então, a solução para esse problema é a gente usar a simetria. Para trazer o centro de massa de volta ao centro geométrico, deve-se adicionar uma massa, a peça de chumbo que a questão está falando, né? No ponto da roda em que está exatamente oposto à região onde o centro de massa está deslocado. Então perceba que se o centro de massa está deslocado para a direita e para cima, aonde que você tem que colocar o chumbinho para contrabalancear, para trazer de volta? Para baixo e para a esquerda. Ou seja, nós temos aqui o ponto que está mais diretamente oposto à posição do centro de massa é o ponto 3. Então, adicionar massa nesse ponto irá compensar o excesso de massa na região oposta. Isso vai empurrar o centro de massa, que está deslocado,
de volta para o eixo central da roda. Então, a peça de chumbo deve ser fixada no ponto 3, onde ele está diametralmente oposto à posição atual do centro de massa, garantindo dessa forma que a massa adicional gere uma força necessária para anular o desequilíbrio e mover o centro de massa para o centro geométrico. Gabarito, letra B de bola.